Lutar como uma garota é resistir todos os dias à opressão da sociedade machista. É sobreviver em um sistema patriarcal que subjuga as mulheres o tempo todo, viu, gente? Em todas as áreas, vamos dizer assim. Bom, no programa de hoje você vai ver mulheres que lutaram como garota. E detalhe, hein? Ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Elas se destacam e muito no esporte, fazendo história até mesmo nos nossos Jogos Olímpicos. Fique ligado, o Showtime está no ar. Antes proibidas de competir, as mulheres romperam barreiras no esporte e lutaram muito para superar os seus próprios limites. Hoje, o Showtime reúne um time de ouro. Só tem campeã nesse programa, viu? E olha, vou dizer uma coisa para vocês. A nossa primeira convidada é show de bola, gente. Ó, vou dizer que para dar boas-vindas para ela, que fez da piscina a sua segunda casa aos 12 anos, ela já era campeã brasileira. Ao longo da sua carreira, conquistou muitos pódios e muitas medalhas olímpicas. E tem mais, foi a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro para a natação feminina do Brasil. Hoje com a gente, Rebeca Guzmão. Olá, Rebeca! Tudo bem? Linda! Tudo bem, graças a Deus. Linda, 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 linda. Linda em todos os sentidos. Prazer imenso tê-la no programa Showtime. Eu digo assim, quando a gente pensou em fazer essa pauta, essas mulheres que são exemplo para muitas outras, ainda mais os tempos que nós vivemos hoje, ver vocês com determinação, com garra, com, sabe, objetividade, a resiliência que vocês precisam ter no esporte, isso nos faz e nos torna mais fortes. Eu acho que a gente leva isso para a vida. O exemplo que vocês nos dão, Rebeca, é para a vida. O esporte surgiu muito cedo na sua vida, não é não? Foi o esporte entrou na minha vida desde pequenininha. Ele entrou tão cedo que eu nem me lembro quando que eu comecei, na verdade, né? E sem dúvida foi um caminho. Eu sou muito grata aos meus pais por terem me dado essa oportunidade de ter feito várias modalidades, né? E só que somente aos 11 anos foi que eu me apaixonei mesmo pela natação. Mas eu já passei por diversas modalidades antes disso. É interessante isso que você está dizendo, porque quando nossos filhos são pequenos, nós procuramos algumas atividades. Então, colocamos ou para praticar um esporte, uma dança, enfim. São inúmeros, eu falo que é um cardápio que nós temos. E a gente não imagina que aquela criança, ela pode vir se tornar um atleta reconhecido, um atleta que venha até mesmo conquistar medalhas. E você contando isso, que você começou tão pequenininha e a sua família incentivando, como foi esse processo todo para você de passar a infância, a adolescência e se descobrir realmente no esporte? Tipo, é isso que eu quero para a minha vida. Qual foi o seu divisor de águas? Para mim foi o mais importante, foi sempre a base familiar que eu tive, né? Os meus pais eles nunca me forçaram a fazer esporte competitivo. E toda vez que algum treinador ia conversar com meu pai falando, olha, você tem que federar a Rebeca, ela é muito talentosa, ela pode se destacar. Ele sempre falava, olha, isso daí é com ela. Se ela quiser, na hora que ela quiser, ela vai me pedir, mas eu não vou forçá-la. Até porque o esporte, na minha opinião, é a ferramenta que mais consegue disciplinar as Verdade. crianças, né, os adolescentes. A gente aprende desde cedo disciplina, foco, determinação, o respeito pelo próximo. E são essências em que, quando você para analisar, somente o esporte consegue juntá-las todas, né? E o ser mais competitivo que existe é a criança, né? Não existe ser mais competitivo do que a criança. E desde cedo, ela tendo essa oportunidade de se ter um esporte na vida dela, a gente consegue criar, está criando não somente assim grandes pessoas, mas grandes seres humanos. Então, o esporte para mim ele realmente o alto rendimento foi uma consequência, Ok. né, de tudo, mas a oportunidade de se praticar para mim foi ótima.
Quem foi a sua referência dentro da natação? Algum, assim, um ídolo que você tinha e que você se inspirou e você via que, sabe, a pessoa assim desempenhando o esporte, falava, cara, eu quero chegar nesse nível. Teve algum? Assim, o Xuxa foi o grande responsável, eu posso Xuxa. dizer assim, pela minha paixão pela natação, né? Eu lembro que em 96, nas Olimpíadas de Atlanta, ele foi nadar a final dos 50 metros livre e ele ganhou uma medalha de bronze. E aquele momento tocou na minha alma, tocou assim, de uma forma que eu falei, poxa, eu quero estar lá um dia, é isso que eu quero ser. Agora, eu acho que é uma curiosidade que muitas pessoas têm também. Por exemplo, Rebeca, quando vocês estão ali na piscina e passa alguma coisa na cabeça, tipo, cara, eu preciso vencer, essa preparação mental também é fundamental? Ah, sem dúvida, a gente fala que na competição é 80% físico, é 80% psicológico e 20% físico. Então, tudo que você tinha que fazer, tudo que você tinha que treinar, Uhum, você fez durante aquele período. Mas na hora aham. da prova, o psicológico ele conta muito. E eu posso dizer que todas as vezes em que passou alguma coisa na minha cabeça durante uma prova, foram as piores provas da minha vida. E as que eu não lembro o que eu pensei foram as melhores. Isso que você está falando é muito legal. Essa pressão, querendo ou não, você quando está ali disputando uma medalha, existe toda essa pressão psicológica, familiar, amigos, treinador, torcida. Isso passa na cabeça, assim, como é que é? Como é que você lida com isso? É uma pressão muito grande, né? Você lidar com essa pressão de patrocinadores, né? De estar representando o país. A família, você não sente aquela pressão da família, pelo contrário, você sabe que se der certo ou der errado, quem vai estar ali do seu lado é sua família. Verdade. E então, mas realmente assim, a gente sofre uma pressão muito grande, principalmente porque a gente representa um país em que não, o segundo lugar, o terceiro lugar não importa. O que importa só é a medalha de ouro, né? Quando na verdade você chegar a se tornar um atleta olímpico, você já é um grande herói. Também acho. Ainda mais, como eu costumo dizer em outras entrevistas com outros atletas, vocês já são campeões pelo simples fato de conseguirem treinar. Quantas vezes a gente vê atletas bons, mas infelizmente não têm o apoio, infelizmente não tem patrocínio e ficam no meio do caminho. Por isso que eu digo, a gente tem que bater palma para os nossos atletas, porque eu falo, é uma vitória diária. Falando nisso, em vitória, falando em medalha, tem mais uma convidada que eu vou puxar para a gente aqui. A nossa próxima convidada entende muito de luta, viu? Ela ganhou o prêmio, olha, Brasil Olímpico de melhor atleta feminina, gente. Tem no currículo 4 medalhas em campeonatos mundiais e disputou 3 edições de Jogos Olímpicos. Outro momento marcante da sua carreira veio em 2009, quando ela assumiu a liderança no ranking mundial. Vamos receber ela? Olha só comigo, a taekwondista Natália Falavina. Tudo bem, Natália? Olá, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda! Que Obrigado, delícia obrigada. falar com você. Eu não sei dizer assim, meninas, tanto você quanto Rebeca, meu coração é o coração do Brasil inteiro. Vocês já fizeram disparar, gente. Vocês não estão entendendo, não. É muita torcida aqui. Eu acho que é uma honra poder tê-las hoje nesse programa, falar com você, Natália, dizer que quanto a gente torceu e quanto a gente sempre pensou energias positivas, mas o esporte começou muito cedo para você também, né? Essa paixão também veio muito cedo para você. Também, também. Acho que eu não me conheço por gente sem estar no universo esportivo, sem ter uma brincadeira que envolva corrida, salto, bola. E desde muito cedo eu falava, desde os 4, 5 anos, eu falava para minha mãe que eu queria ir para a Olimpíada, que eu queria ganhar o mundo. E como a Rebeca falou, a base familiar é tudo, né? Minha mãe sempre me deu asas para voar e incentivava os meus sonhos.
E aí, com 14 anos, eu iniciei o taekwondo e comecei a minha jornada competitiva, digamos, no esporte de rendimento. Mas eu, durante toda a minha infância, né, a minha adolescência, eu, independente da modalidade, eu treinava buscando chegar numa Olimpíada. Sempre o taekwondo? Não, eu passei por diversas modalidades. Eu fiz as mais tradicionais que a gente aprendia na escola, né? Vôlei, futebol, basquete, handebol. Eu fui vendo que eu tinha uma predileção por modalidades individuais, porque para os meus amigos era uma brincadeira e para mim era final de campeonato cada aula. Então eu fui indo para modalidades individuais porque na minha cabeça eu entendi assim, bom, eu quero que o meu esforço seja recompensado. Que legal. E aí, com 14 anos, eu conheci tinha uma amiga minha do inglês que fazia taekwondo. Eu nunca tinha me interessado por nenhuma modalidade de luta, nunca gostei, nunca quis, né, me interessei por ver. E aí, por impulso, eu fui lá, fui ajudá-la. E aí acabou que o treinador, na segunda, terceira aula, falou: Olha, treina aqui comigo que você vai ser campeã do mundo. E Uau. aquilo foi o que eu precisava ouvir, né? Foi o grande incentivo que eu tive para realmente falar. Agora, eu até perguntei para ele, falei, "Ah, isso aqui vai para a Olimpíada?" E aí ele falou, o Taekwondo é uma modalidade olímpica, e aí eu Aham. continuei no Taekwondo. Essa foi ótima, gente. Essa foi a melhor. E é isso aqui, vai dar, dá para a Olimpíada para isso aqui? Dá. Então tá, então eu vou continuar, porque, né, já que eu tenho possibilidade de chegar lá. E é interessante porque, Exatamente. como você disse, assim, luta não era o esporte que eu até então gostaria de ter feito. Se não fosse o taekwondo, se não fosse luta, que esporte seria? Ah, eu sou apaixonada por esporte. Eu acho que eu faria qualquer um e eu buscaria fazer o meu melhor. Mas eu gosto muito de modalidades que são não cíclicas, que elas não são repetitivas. Eu gosto muito Sim. quando tem a parte da estratégia no jogo, como tênis, né, o próprio taekwondo tem. Então, com as modalidades que envolviam essa dinâmica de oposição e que usa muito da estratégia, eu percebi depois que isso me chamava bastante atenção. Superar os seus próprios limites, conseguir chegar a até mesmo uma medalha, não é para qualquer uma. Precisa de muita dedicação, muito esforço, principalmente você ter uma coisa na sua mente: objetivo, foco, resiliência, não desistir jamais. Porque essas meninas, elas contando assim, parece fácil, né? Mas, vamos lá, Natália, quanto tempo em média você treinava por dia? Ah, era só de treino mesmo específico, eu chegava a fazer umas 3 horas e meia, mas você tem que contar que o dia de treino do atleta, né, desde da alimentação, a análise dos adversários, a fisioterapia, então a gente passava, acredito que com a Rebeca não era diferente, 8 horas ali imerso num ambiente de treinamento, de rendimento e de extrema concentração em tudo que se faz, né? Eu acho que o atleta hoje, para ele se diferenciar no cenário competitivo, ele tem que estar 100% em tudo que ele se propõe a fazer. Para você, Rebeca, quanto tempo em média treinando? Era bem isso aí que a Flávia falou. É, a gente começava o primeiro treino da natação, é sempre o treino da madrugada, né? Então a gente, 4h30 da manhã, já estava dentro da piscina para o primeiro treinamento. 4 horas da manhã, Isso. muita cobrança. Aí a gente fala, não é somente o fato, mas eu amo o que eu faço, tal. Gente, mas você imagina, não existe apenas essa preparação desse treino. Eu acho interessante o que a Natália falou. Por exemplo, Natália, vamos lá. Alimentação, Rebeca, vamos lá juntas. A alimentação, além da alimentação, preparo físico, preparo psicológico, é muita coisa envolvida para que a pessoa se torne um atleta realmente de alto rendimento. Não é, meninas? Com Desculpa, certeza, é o Natália, te chamei de Flávia, sono. porque eu estava com Flávia na Ah, cabeça. não, é muito comum. Falavinha É por causa da já Fala Vini, sempre. exatamente. É. Mas é exatamente isso, assim, é o sono, é o cuidar, é a recuperação,
parece engraçado a gente falar que um atleta às vezes tem que dormir e você não quer dormir, mas você tem que dormir porque você tem que recuperar para um outro treino. Então, assim, é uma disciplina que faz com que você é uma matemática, né? Você sabe tudo aquilo que você tem que fazer e tem que ter muita disciplina para cumprir, para que você se coloque numa posição de chegar de maneira competitiva a buscar medalhas e os melhores resultados. Para você, Rebeca. Sem dúvida, eu sempre falo que a medalha, ela não é o mais importante, né? Porque o mais gostoso são as histórias que a gente tem para contar, são as dificuldades que a gente enfrentou no caminho. E é isso que fortalece a gente como atleta, né? Aquele pedaço de lata ali é só uma recompensa de toda aquela trajetória, né? Você imagina no meu caso, quando eu nadava uma prova de velocidade, eu treinava 8 horas por dia, era um sacrifício de 364 dias para 24 Gente, é segundos muita de coisa. glória. É E muita poderia coisa. também, assim, quando você está dentro de um ciclo olímpico, que são 4 anos, você treina ali aqueles 3 anos e meio se preparando, mas no dia da prova você pode ficar doente, ter uma dor de barriga e jogar aqueles 3 anos e meio para fora. Se você não tem esperar mais 4 anos de novo, é complicado, né? Então, realmente, assim, as pessoas só veem, eles não conhecem os bastidores das histórias dos Exatamente. atletas, né? É. E é muita dor, é muita dor. Isso que você está falando é muito legal. E, Natália, também, eu acredito que a gente que vai para academia, malha, fica dolorido no outro dia, ou a gente que pratica algum esporte, enfim, quer a superação, tem essa competitividade, mas chega no final de semana, você se libera, né? Você fala assim, vou tomar uma cervejinha, vou comer uma, sei lá, uma pizza. Vocês não, vocês são todas regradíssimas. Existe toda uma alimentação, uma suplementação, existe um desgaste do músculo, existe uma musculação certa, enfim, existe uma equipe multidisciplinar em cima de um atleta de alto rendimento. Para que vocês chegassem a ser medalhistas, não foi assim, tudo bem, vou lá praticar um pouquinho, não. É malhação, ralaram pra caramba para chegar onde estão. Foi o que a Rebeca falou, a gente que está ali como torcida, no nosso sofá, comendo pipoca, tomando a Coca-Cola, e vai lá, meninas. Cara, a gente não tem ideia do que essas meninas passam, gente, para chegar a ser medalhista, não é verdade? As pessoas, como a Rebeca falou, ninguém faz ideia dos bastidores. A pressão que vocês sofrem também, até mesmo ali no vestiário, não é fácil. E a pressão que vocês fazem vocês mesmas. Existe isso, essa pressão que vocês fazem? Tipo, cara, eu cheguei até aqui, muita gente envolvida, preciso ganhar essa. Tem isso também? Tem, Natália? Eu acho que essa acaba até sendo a pior pressão, né? A pressão externa, o atleta que chega numa Olimpíada, ele tem que estar, ele acaba já até acostumado com isso. Eu acho que lidar com a pressão interior, a pressão que você tem pelo seu resultado, essa é uma parte mais importante, até porque ela é, permite que você tenha prazer ou não naquilo que você faz, porque é desconfortável, dói. O atleta ele tem que abraçar o desconforto o tempo todo quando ele está treinando, mas ao mesmo tempo ele tem que gostar disso, né? O caminho tem que ser prazeroso mesmo nos momentos de dificuldade, para que você chegue lá e na hora da competição você consiga ter prazer em tudo aquilo que você fez. Senão, no fundo, não vale a pena. A gente brinca aqui que sofreu muito, mas acho que todo atleta gosta e tem orgulho de uma carreira bem vivida, né, dessa forma. E como fica, Rebeca, a família? Tipo, casamento, marido, namorado, relacionamento, filhos, enfim. Porque, querendo ou não, nós somos mulheres. Apesar de fazermos um tudo na vida, a gente também tem o nosso lado feminino, tem o lado de você curtir um shopping, um cinema com as amigas. Enfim, como fica esse lado social e familiar para vocês? Eu sempre fui muito caseira, né? Então, realmente, assim, o esporte, ele já fazia parte da minha vida. Eu já era caseira, né? Sempre fui muito família. Então, eu adorava no sábado, depois do treino, ir ao shopping com meus pais, Que legal. né? E você realmente, essa questão de relacionamento é muito difícil, porque às vezes você pode ter um relacionamento em que
Você briga com a pessoa, você estraga completamente aquela competição, né? Ou aquela parte do treino. Se não é uma pessoa que é da área ali, da sua área, é muito difícil ela entender que você não pode sair, que você não pode beber, que você não pode chegar de madrugada. E, então, assim, a gente brincava. Eu sempre falava, eu falo, olha, quando eu tiver um relacionamento com a natação, eu vou ter amantes, porque não dá pra. Adorei. E para você? Para você, Natália? Não, realmente, assim, é uma exigência tão grande, um compromisso tão grande que muitas vezes é, é difícil para as pessoas que estão ao redor entenderem. Então, realmente é uma acaba sendo um relacionamento com a modalidade, assim. Eu tive, até brincava isso, sou casada com taekwondo, né? Não tem jeito, porque é de manhã, de tarde, de noite, e a prioridade é sempre tá na frente. Então, é difícil, mas assim, faz parte de um momento da vida, de saber que naquele momento tem que ser mais caseiro, tem que ficar em casa, tem que saber se cuidar. Eu falo hoje para os atletas mais novos que você tem que escolher, dá para fazer tudo, mas você tem que escolher o momento certo, né? Então, primeiro, fase de treino, é hora de treinar, é hora de descansar, é hora de se resguardar. Depois que ganhou, aí pode comemorar, aí tem tempo para comemorar. Então, é importante ter essa maturidade de saber que existe um momento certo para cada coisa. Rebeca, uma vitória inesquecível. Aquela que você, vai ano, vem ano, bate aquele saudosismo, tipo, cara, eu vivi isso. Olha, para mim, sem dúvida nenhuma, foi os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, né? Porque quando o atleta chega, o maior sonho de qualquer atleta de alto rendimento é chegar numa Olimpíada. E eu tive o privilégio de estar numa Olimpíada em que foi onde tudo começou, né? Foi o berço ali dos Jogos, Atenas. E foi assim, um momento muito marcante. Eu ainda estava com 18 anos, então você lembrar de todo o sacrifício, de todo o Natal que você abriu mão, dia 25 de dezembro, eu treinando de manhã e de tarde, dia 1º de janeiro, treinando de manhã e de tarde. Então, assim, realmente é quando você chega na sua primeira Olimpíada, não existe outra medalha assim que compense isso. No meu caso, eu tive, né, a maior vitória da minha vida foi em 2016, quando eu tive meu filho, né, que o nome dele é Zeus. Que lindo, Ele nasceu bem na época dos Jogos Olímpicos aqui do Brasil, então, para mim, assim, ele é a minha maior medalha. que lindo. Para você, Natália? Primeira Ah, medalha, primeira que você esquece. Vitória. conquista esportiva, eu acho que eu sempre coloco duas, né? Não tem como, porque são dois grandes marcos para a modalidade, então transcende só o que eu conquistei, né? Que foi o Campeonato Mundial Adulto. Então, me tornar a primeira campeã é um título que ainda outros atletas estão buscando conquistar. Então, o primeiro título do Brasil foi algo bastante significante, porque as pessoas entenderam assim, olha, dá para chegar, alguém foi lá e fez, né? O que era impossível até aquele momento, alguém conseguiu. E os Jogos Olímpicos, pelo cenário olímpico, pelo sonho olímpico, né? Trazer a primeira medalha do taekwondo, ser a porta-voz de uma modalidade, então eu tive esse privilégio. E também para as mulheres, né? Eu fazia um esporte de combate, um esporte de luta há anos atrás, então eu não tinha a dimensão, a ideia do tamanho do fardo que eu carregava e que eu procurei fazer da melhor maneira. Então, mas acho que essas duas medalhas, elas são de grande visibilidade e elas ficaram marcadas, assim, não só para mim, mas sempre quando as pessoas falam de esporte ou falam de taekwondo, são as duas que elas se referem bastante. É interessante porque quando a gente, falando com vocês, conversando com vocês aqui, me passa tanta. Você vai falando, a mesma coisa, a Rebeca começou a falar, eu comecei a tentar puxar pela memória essa vitória dela, você falando, eu comecei a puxar pela memória a vitória, porque a gente é só apaixonada, você não está entendendo por esportes, e eu acompanho uma, acompanhei as duas, enfim.
Estava ali torcendo de verdade. Agora, depois quando vocês saem dali com a medalha, responsabilidade triplica? E aí? Com certeza, toda vez, cada título que você conquista, cada degrau alcançado, aumenta a responsabilidade, né? A gente tem ditado que fala, né, se grandes conquistas vêm com grandes responsabilidades. E, então, você passa a ser ídolo, você passa a ser exemplo, as pessoas passam a te observar, né? Então, o meu técnico, eu tinha um técnico que ele era muito bravo, né? Então, no dia seguinte, ele já falava, olha, eu já passou essa vitória aí, passou, você tem de passada museu. Então, Uau. esquece que senão você vai ficar vivendo isso daí pro resto da vida, não vai querer mais treinar. Aí a gente tentava apagar aquela vitória já ali para já pensar no próximo objetivo. E para você, Natália? É, eu acho que é isso mesmo. Quanto maior o direito que um atleta ganha, quanto mais ele avança, quanto mais as pessoas também vão buscar saber dele, mais responsabilidade ele tem, porque ele deixa só de cuidar só dele, ele passa a ser um ídolo, ele passa a ser referência para outras pessoas. Então eu concordo. Eu acho que existe assim, o atleta sempre busca por direito, né? Ele quer direito, ele quer poder falar, ele quer investimento, ele quer várias coisas, mas junto com esse direito tem que vir os deveres e ele tem que entender que esse dever é tão, se não mais importante, né? A disciplina, fundamental. Bom, mas a gente falou assim, que vocês começaram muito novinhas, crianças, enfim, mas com o tempo natural e normal, a gente vai adquirindo uma certa idade. E somos humanos, enfim, a gente acaba envelhecendo. Agora eu quero entender o seguinte, para vocês como atletas de alto rendimento, como vocês mulheres também, como mulheres, enfrentam esse processo de envelhecimento e passando esse conhecimento para as novas gerações. Porque vocês se tornam e se tornaram referência em cada uma no seu esporte para milhares de homens e mulheres. Então, como vocês lidam com isso? Com o passar dos anos, com esse corpo que ele não tem o mesmo desempenho que ele tinha lá atrás. Como que é isso na cabeça de vocês? Como funciona isso? Natália, É, eu, pa- Rebeca? eu parei muito nova, né? A natação entrou, eu tive que parar de competir muito cedo, mas já tinha bastante tempo, já tinha muito treinamento aí nas costas e tudo, e realmente é muito difícil, porque no final das contas foi o que você disse, a gente é humano, né? Então o corpo envelhece, o corpo sente, você não pode mais, você não aguenta mais aquela carga de treinamento. O treinamento tem que mudar, não tem jeito. E por isso a gente brinca, a molecada você pode botar para treinar aí 12 horas que eles aguentam, né? A gente depois de treinar 2 horas aí tá quase morrendo. E, mas o que a gente tenta passar realmente a importância do treinamento, porque hoje em dia não tem espaço só para o atleta talentoso, né? O atleta ele precisa ser talentoso e treinar. Antigamente muito tem atleta que não é talentoso, mas é operário, né? Verdade. Mas o cara treina muito, mas se perder um dia de treino ele não é tão bom. E hoje em dia não tem mais esse espaço. Então a gente tenta trabalhar muito com as crianças, a molecada, de que, olha, um dia de treino que você perde, você traz o seu adversário. Então vamos levar a sério. Olha, e aí, Natália? Eu também acabei parando nova, parei por causa das lesões. Esse processo de transição, ele nunca é muito fácil, né? Para mim, realmente não foi fácil. Mas eu acho que você vai entendendo, vai absorvendo, você vai percebendo com o tempo que seu corpo não rende da mesma forma. Você desprender essa mentalidade de atleta. Acho que a mentalidade sempre fica, mas o pensamento que você atleta entender, agora você é uma ex-atleta, isso é mais fácil falando do que passando, né? Exatamente. Mas
Acho que também a partir do momento que o atleta entende isso, ele tem. Hoje eu aproveito cada momento do meu não atleta, né? De tudo aquilo que eu não vivi enquanto eu estava competindo e tem os seus benefícios. E hoje tenho o privilégio de estar numa posição que eu posso auxiliar, né? Estar de perto junto com as equipes que estão treinando aos Jogos Olímpicos, os jovens talentos, né? Na coordenação da confederação, passar um pouquinho da minha experiência e principalmente colocar nos atletas, né, sejam eles os que estão para os Jogos Olímpicos, os que estão começando, que a gente tem que se pautar sempre em cima da performance. Acho que o resultado é meramente uma medalha e que a Exatamente. performance ela tem que estar lá o tempo todo. É só assim que a gente alcança os objetivos, é só assim que a gente consegue superar os nossos obstáculos, mas ter esse pensamento e isso enraizado dentro de uma modalidade esportiva não é tão simples assim, mas acho que esse é o legado É o caminho, né? que hoje eu tento deixar. Falando em legado, vamos deixar um recado para quem está nos assistindo? Para esse pessoal que está querendo, essa meninada que está aí, olha, com sangue nos olhos, treinando, está aí lutando, está aí querendo, fazendo e vendo, assistindo os vídeos de vocês. Então, olha, hoje, qualquer lugar no mundo onde você estiver, você está tendo a oportunidade de ouvir duas campeãs te dar um conselho, um único conselho. Rebeca, qual é o conselho que você dá para quem está na natação, para quem quer seguir carreira, para quem está a fim de realmente virar uma medalhista, assim como você? Olha, o meu maior conselho hoje é dizer que essa geração, eles já se superaram, passaram por uma situação em que a gente nunca teve que passar, que é essa pandemia, né? Exatamente. Então, a gente sabe que os atletas foram muito prejudicados aí com relação aos treinamentos, ao próprio Jogos Olímpicos, que era para ter acontecido no ano passado, né? Exato. Então, assim, vocês enfrentaram uma situação que nenhum atleta olímpico enfrentou, né? Da minha geração ou ou de duas, três gerações atrás. Então, vocês, só por conseguirem ter mantido o foco e a concentração, vocês podem ter certeza que o psicológico de vocês é muito mais forte do que muito atleta olímpico que já foi para as Olimpíadas, né? Então, o meu recado é: tenham sempre o foco, a disciplina e nunca desista. Se o sonho é seu, o sonho tem que ser seu, não tem que ser de outra pessoa. Busque, batalhe e torne seu em realidade, porque se você quer, você vai conseguir. Para você, Natália, qual é o É, recadinho? eu acho que é isso mesmo. Eu acho que principalmente é importante se ter um sonho, né? Se o seu sonho é real, é verdadeiro, é intenso, é vívido, o que vai faltar é a disciplina para você concretizar. Então, para os jovens atletas, eu acredito que seja isso. A disciplina vai fazer com que você consiga caminhar no dia que tá bom, no dia que não tá bom, quando você tá triste, quando você tá feliz. Nem sempre a gente gosta do que faz, mas nem sempre a gente está contente, né? Às vezes dá vontade de desistir, mas a disciplina vai fazer com que o sonho, se ele realmente for real, se aquela chama realmente existe, a disciplina vai fazer com que aquilo se torne realidade. Não tem cenário olímpico hoje, a gente não existe, como a Rebeca falou, não existe um atleta talentoso sem trabalho. Todos ali você tem talentos inúmeros, assim, mas é o trabalho que diferencia um campeão, um medalhista olímpico. É bem isso. Se você é um atleta, se você está começando agora, se você tem um filho pequeno e está pensando ainda qual atividade, uma atividade esportiva para o seu filho, olha aí a dica dessas meninas. Mas independentemente se você é atleta ou não, que tem uma vida comum, assim como a minha, como a sua, enfim. Elas são exemplos. Quais são os exemplos que elas deixam para a gente? Pessoas como eu e você. Simples. Objetivo, foco, resiliência, não desiste, são vitoriosas, sofrem pra caramba, têm dor no corpo, estão ali lutando, lutando e lutando. E mesmo depois de tudo isso, se tornarem medalhistas, campeãs, aplaudidas pelo mundo inteiro, continuam o quê? Lutando. Cada um correndo a sua própria corrida. Cada um tendo a sua própria história. Cada uma no seu segmento.
mas assim, mulheres guerreiras, mulheres lutadoras e mulheres que não desistem nunca. Meninas, muito obrigada! Vocês viram assim, né? Eu tenho até aqui, ó, a musiquinha do Senna aqui. Eu tô no céu. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Falo em nome do Brasil, falo em nome de vários países onde tem brasileiros que torceram por vocês, que gritaram, que estavam ali, vai, porque é também alguém que vai empurrando, né? Essa torcida empurra vocês também. Obrigada, meninas. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Natália. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Eu me emociono em ver essas meninas aqui. Mas é isso, gente. As mulheres estão com tudo, essas atletas marcaram seus nomes na história do nosso país e mostraram que lugar de mulher é onde ela quiser, principalmente no esporte. Afinal, é preciso muita coragem e determinação para lutar como uma garota. Hoje eu fico por aqui, te vejo no próximo programa. Tchau.